O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu taxar diversos países, entre eles o Brasil. Durante a primeira coletiva de imprensa dele, após o resultado das eleições, o republicano disse que o Brasil taxa muitos produtos americanos. Essa foi a primeira vez desde a disputa à Casa Branca que Donald Trump citou de forma pública o Brasil. A Índia taxa muito, o Brasil taxa muito. Se eles quiserem nos cobrar, tudo bem, mas nós vamos cobrar a mesma coisa. Vale lembrar ainda aqui no RH que os Estados Unidos são um dos principais clientes do agro do Brasil, o terceiro nesse ranking que a gente coloca aí, atrás da China e da União Europeia. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil exportou mais de 10 bi de dólares aos norte-americanos. E o que chama a atenção é o quanto esse valor também aumentou em relação ao ano anterior. Houve um incremento de 23%, bem acima do que foi observado para os outros países que o agro do Brasil também enviou as suas mercadorias. Entre os produtos do agronegócio brasileiro mais exportados em termos de valor financeiro estão café verde, celulose, suco de laranja, carne bovina in natura e madeira perfilada. O Trump já tinha ameaçado taxar o Brasil, mas de uma forma indireta, quando citou nas redes sociais a possibilidade de cobrar uma tarifa de 100% sobre os países dos BRICS. Na época, Trump afirmou, abre aspas, exigimos compromisso destes países de que não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Ou então enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Fecha aspas. Para repercutir este assunto, nós recebemos Christian Lobauer, cientista político. Christian, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Prazer estar com vocês. Para a gente também é uma satisfação e conta para a gente, se o Trump cumprir a promessa de impor tarifas aos produtos brasileiros, o que muda de imediato para o agro? Olha, o Brasil é um país que exporta poucas linhas, né? Ele não é um país de exportação de muitos produtos e nem variados, nem de alto valor agregado, né? No agro, tem uma pauta pequena de produtos importantes, que é açúcar, café, celulose, suco de laranja, algumas frutas. Então, e alguns deles têm tarifas altas. O suco de laranja, por exemplo, já paga uma tarifa de $475 a tonelada há muitos anos. Não acho que ele vai atuar especificamente numa ou outra tarifa desse tipo, porque não tem interesse americano nisso. Eu acho que é muito mais uma mensagem de que o comércio brasileiro é um comércio fechado e que o Brasil está inserido num contexto de países dos BRICS com uma agenda que não interessa aos Estados Unidos. Então, é aí que está, eu acho, o nó da questão. Não acho que ele tem interesse muito em conflito comercial, mesmo porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. É um dos poucos países do mundo que tem déficit com os americanos. Dentro desse cenário em que você está dizendo que pode ser muito mais um aviso, qual é a sua visão sobre a relação Trump e Lula nessa nova era que vai se iniciar? As visões de mundo deles são bem distintas. Absolutamente distintas. Eu acho que há um afastamento evidente de agendas, de interesses, de simpatias. A agenda Brasil-Estados Unidos depende muito mais do Brasil do que dos Estados Unidos. O Brasil já foi várias vezes cortejado pelos americanos nesse século e nenhuma das vezes fez um gesto de interesse de implementar relações comerciais, de abrir mercado e de abrir novas frentes também no mercado americano. É uma questão realmente ideológica. Ninguém conflita com os americanos, mas também não faz nenhum esforço. Dos Estados Unidos, o que tem é uma agenda geral, é uma mudança de postura em relação ao mundo. É um problema muito focado nos chineses, num déficit comercial muito grande, numa queda de competitividade de setores americanos em várias partes dos setores da economia americana, e ele vai, como já fez no primeiro mandato, vai certamente no segundo mandato implementar restrições à entrada de vários produtos desses países, principalmente China, Índia e tal. E como consequência, isso tem um efeito geral no comércio internacional. O Brasil não está fora do comércio internacional. É nesse sentido que tem importância essa ação do presidente americano.
Se eu entendi bem, você está dizendo para a gente, olhem menos para essa declaração do Trump em relação à chance dele taxar produtos brasileiros e olhem mais para como será a relação dos Estados Unidos com a China na nova era Trump, porque isso é o que definitivamente importa. E se importa é porque você acredita que a gente vai rever um filme muito semelhante ao que vimos na outra época em que Trump foi presidente? Eu acho que sim, nós vamos rever uma agenda que já foi a aplicação de restrições ao comércio chinês em várias linhas, com consequências, curiosamente, na primeira fase, favoráveis ao Brasil, porque ele restringiu justamente a entrada da soja chinesa, né? Na verdade, os chineses dificultaram a entrada da soja americana lá, e ele dificultou a entrada de vários produtos chineses, e aí o Brasil acabou conseguindo entrar num espaço de soja americana nos Estados Unidos. É isso que aconteceu no primeiro mandato. O Brasil não devia viver dessa agenda. Na verdade, o Brasil devia viver de uma outra agenda, que é uma agenda de tentar realmente implementar as relações em várias linhas de comerciais com os americanos. Os americanos, eles sempre foram, você conhece bem, Kelly, os arautos do mercado livre, né? Foram eles que implementaram essa agenda internacional de entrada do século XXI, de abertura comercial, de quanto mais livre o mercado, melhor para todos, mais riqueza coletiva se gera e tal. Acontece que nós estamos vivendo uma época de contradições, e os americanos é que estão promovendo uma agenda de fechamento de mercado para para incitar vários setores americanos que saíram do circuito e geraram essa disfunção na economia americana. Isso não quer dizer que ele vá fechar o mercado americano, fazer um modelo de substituição de importações, que é o quadro que a gente se acostumou a ver no Brasil dos anos 70 até 80, em muitas economias de 50, 40 anos atrás. Os americanos não têm como fazer isso, eles já estão integrados na interdependência econômica internacional, as cadeias dependem de importações múltiplas em vários aspectos, então o que ele tem que fazer ações que ele quer fazer são ações pontuais em produtos específicos, de mercados específicos. Então, eu acho que é isso que a gente vai assistir, e o que o Brasil deveria fazer é se comportar bem e lutar sempre por um acesso privilegiado ao mercado americano, que é o que todos os países do mundo fazem desde o início desse século. Você acha que o que você chamou de o Brasil se comportar bem significa, em alguma medida, não sinalizar um alinhamento mais próximo com a China, como, por exemplo, é observado por alguns analistas de mercado, de que Lula, sim, daria sinais de mais proximidade com a China, enquanto tenderia a virar as costas aos Estados Unidos? Isso, na sua leitura, é não se comportar bem? Sob que tipo de penalidade? O termo que eu usei não é bom, porque parece que nós estamos sendo tutelados por alguém, né? Se comportar bem. O big stick americano mandar a gente fazer alguma coisa. Longe disso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil é um país que tem tradição de relações não excludentes. O mundo hoje se apresenta muito diferente do que ele se apresentava há 10 ou 15 anos atrás. Existe realmente uma espécie muito parecido com uma pós-Guerra Fria, um neo-Guerra Fria, e o Brasil não deveria ter interesse nenhum em se alinhar a um ou outro. Perfeito. A ideia de relações não excludentes faz parte da tradição e da competência da política externa e comercial brasileira no século XX inteiro. Então, é isso que eu estou falando. Se comportar bem deveria seguir princípios muito, muito básicos da nossa relação com o mundo, que são relações não excludentes. Relações com a China são importantes, fundamentais, tem que manter, etc. Relações com os Estados Unidos, tão importantes quanto. O Brasil esqueceu dos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Ele faz questão de se manifestar como um país que tem relações cordiais, mas não se esforça em nenhuma das agendas com os americanos, que é muito ruim. Aliás, pelo contrário, ele tem se esforçado em mostrar que ele faz parte de um outro tipo de alinhamento com países que, ao meu ver, modestamente, são países estranhos à nossa tradição democrática, de país americano, das tradições ocidentais, judaico-cristãs, que são as potências ocidentais, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, e até relações cordiais com países de todo o mundo, como China e Índia. E Rússia. Não é isso que o Brasil vem fazendo nos últimos 2 anos e nem nos últimos 20 anos. Então é nesse ponto que eu acho que a gente perde ao optar por uma cesta só, os ovos em uma cesta só. Muito obrigada, Christian. Importantíssimo ouvi-lo neste que é um dos últimos programas de 2024. O Christian Lobauer, que é cientista político, sempre esteve aqui conosco ao longo dos últimos anos e a gente agradece a sua presença. Volte sempre.
Obrigado, Kelly. Prazer estar no seu programa. Sucesso para vocês no ano que vem e sorte para todos nós. Igualmente, até a próxima.